Então, oficialmente, fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Papo Enriquecedor. Eu sou Eduardo Vilela, educador financeiro, tenho mais de 1.400 alunos de 17 países e eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando e começar a investir. E o nosso conteúdo aqui, como o próprio nome diz, ó, é um papo enriquecedor que transforma vidas. Eu tenho certeza que todas as vezes que a gente coloca em prática o conhecimento da educação financeira que eu ensino aqui, a gente consegue prosperar. E até separei algumas perguntas hoje aqui para a gente poder bater um papo, até mesmo para desmistificar em questão dessa parte financeira de investimentos, educação financeira, porque a gente não aprendeu nada na escola sobre educação financeira e investimentos. E tem muitas formas da gente conseguir enriquecer, mesmo às vezes tendo dívidas. Às vezes fala, pô, Edu, tô cheio de dívida, cara, como que eu faço para enriquecer? Tem várias maneiras. E lembrando que eu já ajudei mais de 1.400 famílias a conseguir isso. Lembrando também, pessoal, que a nossa causa aqui é o FDL, que é a felicidade, dinheiro e liberdade para todos. Porque tem um negócio que não deixa a gente prosperar, que basicamente é o sistema. O sistema que eu chamo de sistema alfa. O sistema alfa é um sistema, quando a gente nasceu, já estava impregnado aqui na Terra. Então, quando a gente nasceu, na nossa primeira respirada, ali, ó, já veio o sistema e, bum, botou todas as regras na nossa vida. Principalmente em questão da regra financeira, de como você deve lidar com o seu dinheiro. E como ao nosso redor várias pessoas aí basicamente só pagam as contas, ou então às vezes nem isso acaba atrasando, a gente se sente muito bem quando paga as contas em dia e junta, por exemplo, R$ 50, R$ 100 por mês. Que bom que você está juntando. Mas não é só dessa forma que a gente consegue enriquecer. Porque se você ficar juntando só um pouquinho, e isso para sempre, ou vai demorar muito para você enriquecer, ou no meio do caminho você vai desistir porque vai ser frustrante. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos alavancar nossa vida financeira e ter a forma correta para saber se eu tenho controle financeiro ou não. A pergunta é bem simples. Como que eu faço para saber se eu tenho controle financeiro? Vamos lá para a pergunta crucial que você tem que levar para a sua vida. Hoje, você está conseguindo acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal no período de um ano? Então vamos pensar, ó, esse ano inteiro, ó, a gente está em dezembro agora. Nesse ano inteiro, você conseguiu acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal? Se você não conseguiu, você não tem o controle financeiro. Para falar que eu tenho controle financeiro, eu tenho que acumular o dobro do meu salário mensal. Então, se o meu salário mensal é de 2.000, o mínimo que eu tenho que acumular em um ano, R$ 4.000. Se o meu salário é de 5, o mínimo é 10 e assim por diante. Aí é nesse ponto que eu pego a maioria das pessoas que falam, né? Ah, Edu, não preciso desse negócio, não. Minha vida tá controlada, tá tudo certo. Não preciso entrar para a comunidade R2A, não preciso fazer o desafio de 6 meses, não preciso de nada. A minha vida tá tudo certo. Aqui que eu não tô atrasando conta, cartão tá em dia, empréstimo tá em dia. Aí a pergunta que eu faço é essa: nesse ano, você conseguiu acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal durante o ano? Se a resposta for não, não tem controle financeiro aí. Então, o que a gente precisa fazer? Estruturar. Vamos lá, só um momento aqui. Nossa transmissão fez uma pequena pausa. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aí. Vou colocar aqui o nosso tema. Vamos voltando, vamos voltando. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aí com o nosso conteúdo. Show. Então, só voltando aqui com o conteúdo, pessoal. Quando envolve essa parte financeira, se eu não conseguir acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal, eu não estou com educação financeira. Minha vida financeira não está controlada. Então a gente precisa estruturar toda a nossa vida financeira para conseguir ter um resultado diferente. Se eu não acumulei o dobro do salário, eu não tenho controle financeiro. E aí entra até mesmo em algumas perguntas aqui sobre o papo enriquecedor. Já manda aqui sua pergunta, porque isso aqui acaba transformando vidas.
Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Edu, tenho 95 mil reais. Qual o melhor local para investir o dinheiro? Se você está começando a investir, o local ideal é o Tesouro Selic, que o Tesouro Selic é um dos investimentos que tem rentabilidade e liquidez diária para você criar a sua reserva de emergência. Porque você não pode pegar logo de cara toda a sua grana e investir sem ter o conhecimento correto. Porque se você investir sem conhecimento, certamente você vai perder dinheiro. Então tome muito cuidado ao investir sem conhecimento. De início, a gente vai lá no Tesouro Selic para fazer a reserva de emergência. Enquanto isso, que nós estamos decidindo o que fazer com o dinheiro vai ficar lá rendendo. Então, qual que é o ponto importante? Você precisa determinar o que você vai fazer com a sua grana, porque não existe o melhor investimento. Existe investimento adequado ao seu perfil. Então, se você está querendo buscar alguma coisa para a sua vida, você tem que saber o que você quer. Não adianta simplesmente eu quero investir e eu quero ficar rico, tá? Mas o que é ser rico para você? Ser rico para você é conseguir ter uma casa incrível? Ser rico para você é ter 10 mil na conta? É ter 1 milhão na conta? Ser rico para você é se aposentar mais cedo? O que é ser rico? Então você precisa entender qual é o seu objetivo. Ah, Edu, meu objetivo é viajar no final do ano que vem. O meu objetivo é trocar o carro. O meu objetivo é aposentar mais cedo. Então, primeiro você tem que determinar o seu objetivo para depois escolher o melhor investimento. O exemplo que eu dou é o mesmo, sempre. O carro. Qual que é o melhor carro do mundo? Se eu falar que o melhor carro do mundo é a Ferrari, tá, aí eu falo assim, beleza, mas eu quero fazer trilha, é a Ferrari? Não é, ou seja, não existe o melhor carro do mundo, existe o melhor carro de acordo com o que eu quero fazer. E se eu estou querendo fazer trilha, não é a Ferrari. Investimento é a mesma coisa. E se eu quero buscar alguma coisa para me aposentar mais cedo, tem algum investimento que vai me ajudar nisso. Ah, Edu, quero trocar o carro, tem investimento adequado a isso também. Então, primeiro, você coloca no Tesouro Selic para, enquanto estiver pensando no que fazer, o dinheiro já está rendendo. Assim que você determinar o que fizer, que você quer fazer com esse dinheiro, você resgata a parte dele e investe onde faz sentido para alavancar seu patrimônio. E aí o Tesouro Selic é basicamente para três coisas. Um, para criar sua reserva de emergência. Dois, para investimentos de curto prazo. E três, quando você ainda não sabe o que quer fazer com o dinheiro. Como assim o que eu ainda não sei? Ou como eu não sei o que quero fazer com o dinheiro? Digamos que você recebeu uma herança e caiu no seu colo aí uns 300 mil. Então tá, caiu na sua mão 300 mil reais e você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Enquanto você não decidiu o que fazer com essa grana, o dinheiro fica no Tesouro Selic. Assim que você determinar o que você quer fazer com esse dinheiro, aí sim resgata do Tesouro Selic e aplica em outros locais. E aí os outros locais que nós temos, né? Tem vários, tem CDB, LC, LCI, LCA, debêntures, debêntures incentivadas, CRI, CRA, COI, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ações americanas, tem os REITs, que são basicamente os fundos imobiliários americanos. Nós temos também aí em questão das criptomoedas, tem ouro, tem muita coisa para investir. E cada um é bom para uma coisa. Então nós precisamos entender o que eu quero. Beleza, eu quero viajar, quero me aposentar mais cedo, quero renda passiva. Então tudo bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar um investimento adequado. E o ideal, pessoal, quando, principalmente para quem já tem um patrimônio mais alto aí, por exemplo, Edu, já estou com 10 mil reais. Beleza, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. A melhor opção para você é adquirir um curso de investimentos. Por quê? Você vai aprender o que fazer com esse dinheiro. Porque você não pode simplesmente pegar o dinheiro e dar na mão de alguém. Que eu vejo várias pessoas que, sabe, se empenham pra caramba, levantam uma grana enquanto esse dinheiro tá lá na poupança, né? Porque não, por enquanto não sabe onde deixar. E aí vai atrás de um assessor de investimentos ou alguém para poder ajudar, e essa pessoa simplesmente dá o dinheiro pro cara tomar conta. Tá errado, porque se você tá dando dinheiro para alguém tomar conta e essa pessoa, se por algum motivo ela quiser te passar para trás, ela vai passar. Então você tem que ter o conhecimento adequado para não ser enganado. E para investir é muito simples. Você vai precisar de basicamente 20 minutos por mês para investir o seu dinheiro. Isso jogando alto, tá? Muitas vezes nem precisa. Você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, porque ninguém é melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. Então, se você tem um valor mais alto em questão de dinheiro, valor patrimonial, invista em conhecimento, adquira algum curso. Por exemplo, se você tiver mais de 20 mil reais e adquirir um curso de investimentos, o curso vai ser em torno aí de uns 2 mil reais. Se você parcelar o curso em 10 de 200, o que vai acontecer? O valor de 20 mil reais investido, ele vai render para você um valor mensal em torno aí de uns 200 reais. Significa que com o seu patrimônio, a rentabilidade dele paga o curso que você está querendo fazer. A mesma coisa, por exemplo, comprar uma viagem. Digamos que todos os anos você queira fazer uma viagem e essa viagem, sei lá, é para o Nordeste, né, alguma coisa assim, que você gastaria uns 5 mil reais.
Se você juntar 50 mil reais e deixar esse valor aplicado, esse valor vai render para você 500 reais por mês. Significa que todos os anos você consegue fazer uma viagem sem tirar dinheiro do seu bolso, porque 500 reais por mês, no período de um ano, você levanta uns 6 mil. E aí, dessa forma, você faz a viagem sem usar o seu dinheiro. E aí, existem estratégias para a gente conseguir alavancar o patrimônio, realizar os objetivos. Ou seja, tudo depende do que você quer fazer com a sua grana. Essa pergunta aqui é até meio polêmica, ó. Edu, meu marido fala que não precisa de ajuda financeira, porque já tem controle e fala que controla bem o dinheiro. Só que nunca sobra nada. Como convencer ele? Essa pergunta aqui é muito forte. Porque muitos homens não querem buscar conhecimento e ajuda nessa parte financeira, porque tem aquele ego de, eu não preciso de ajuda, ninguém precisa me ensinar nada, eu já sei cuidar do meu dinheiro. Aí a pergunta é simples. Durante esse ano, né, nos últimos 12 meses, o seu marido conseguiu juntar pelo menos o dobro do salário mensal? Porque para eu falar que eu tenho controle financeiro, eu preciso acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Se eu não acumulo o dobro do meu salário mensal no período de um ano, eu não tenho controle financeiro. E se o seu marido não acumulou o dobro do salário mensal nesse ano inteiro, ele não tem controle financeiro. E aí é mostrar isso para ele, ó, amor, seguinte, falei com o Edu e ele falou que o mínimo que você tinha que ter juntado nesse ano é o dobro do nosso salário mensal. Cadê esse dinheiro? Se não tiver, não tem controle. E aí, onde muitas vezes, algumas mulheres, quando me procuram para organizar a vida financeira, elas acabam fazendo sozinhas. Porque o marido não quer. E sabe o que acontece? Essa mulher começa a prosperar absurdamente. Ela prospera financeiramente. Ela começa a ter um corpo mais saudável também, porque ela está buscando conhecimento, ela está buscando a melhor performance. Ela começa a ter uma mente melhor. E automaticamente, como ela está subindo de nível, o cara pensa: eu preciso mexer o doce, vou fazer alguma coisa. E aí o cara vai atrás e começa a buscar conhecimento também. Portanto, se o cônjuge ao seu lado não está apoiando você para buscar conhecimento nessa área financeira, não tem que largar. Mas você tem que fazer por conta própria, então, para organizar a sua vida. Porque se você ficar dependendo, vai ficar ali sempre contando moeda. E essa vida não deseja ninguém. Começa, melhora a sua vida financeira, depois o cônjuge que não está apoiando hoje, ele vem. Pode ficar tranquilo, assim que você tiver resultado, o cônjuge vem. E aí ele vai buscar conhecimento também. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Mas geralmente o que acontece, né, não é uma regra de 100%, mas geralmente o que acontece são mulheres buscando conhecimento nessa parte financeira onde o marido não apoia. Porque o marido, geralmente, né, os homens, não aceitam ajuda nessa parte financeira. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura na qual eu não quero ajuda de outro homem. Simples assim. E isso é uma puta bobagem. Porque você está deixando de lado uma vida incrível, está deixando de lado de dar uma vida muito boa para sua família, pelo simples fato do ego, por você não querer aprender com outra pessoa. Então, se hoje você não tem o dobro do seu salário mensal acumulado, você ainda não tem controle financeiro, então vá buscar ajuda. Ô Edu, mas eu estou organizando minha vida e acabando com as dívidas. Pô, aí é legal. Primeiro a gente organiza a vida financeira, acaba com as dívidas, depois acumula patrimônio e vai embora. Por isso a importância de buscar o conhecimento. Edu, escola particular dos filhos. Entrega em qual nível de gastos? Nível um, nível 2 e nível 3. O que são esses gastos nível um, nível 2 e nível 3? Eu desenvolvi com os alunos um modelo para poder pagar as contas, porque a gente não pode pagar as contas do jeito que a gente acha legal. Então, nós colocamos aí as contas de nível um, nível 2 e nível 3. Nível um são as contas fixas, as contas que você vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é tudo que não tem como quitar. Se tiver como quitar, é dívida. Então, o que é dívida? Financiamento de carro, financiamento de casa, consórcio, terreno, cartão de crédito, tudo isso aqui é dívida porque dá para quitar. Então, conta fixa são as contas que não tem como quitar. Água, luz, mercado, gasolina, elas são as primeiras na fila do pão. Porque as contas fixas não adianta atrasar, não adianta parcelar e nem passar no crédito, porque mês que vem vai ter de novo. Então, as contas fixas você tem que pagar à vista, com o seu dinheiro ali, ó, recebeu o salário, paga. Pô, Edu, mas eu uso o cartão de crédito para controlar melhor. Aí a pergunta que eu faço é: você está acumulando o dobro do seu salário mensal? Não, então não tem nada de controle aí no seu cartão de crédito. Você está se enganando que tem controle. Enquanto você se comportar como uma criança e agir dessa forma, você não vai conseguir prosperar. Para prosperar, a gente tem que vestir a camisa de um adulto e correr atrás para ter um resultado financeiro bom. Enquanto não tiver o resultado financeiro bom, não tem que usar cartão de crédito. Então, primeiro a gente paga as contas fixas com o nosso dinheiro.
Segundo, o nível 2 são as dívidas que têm lastro, por exemplo, financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, perde. E por último, o nível 3. Aqui entra o resto. Dívida com amigos, Serasa, cartão de crédito, é tudo último na fila do pão. Se você inverter a ordem, vai ficar sem dinheiro. Por isso a importância de você pagar as contas na ordem certa. E a pergunta foi justamente essa. A escola das crianças entra em qual nível? Nível 1, nível 2 ou nível 3? Como não tem uma data prevista para quitar essa escola, né? Mesmo que eu vou fazer até os 18 anos essa criança aí, até os 15 anos. Tá, mas você vai pagar todo mês. Ou seja, vai entrar como conta fixa. E aí entra como nível 1. Por quê? Não adianta atrasar a escola. Se atrasar, no começo até vai de boa, mas na hora de fazer a rematrícula você não vai conseguir fazer. Então, nível 1 são contas que não podem atrasar de forma alguma. Agora, nível 3 são as contas que têm menos importância. Elas a gente consegue resolver tranquilamente. Edu, é melhor pagar aluguel e tentar juntar um dinheiro ou fazer um financiamento de um apartamento? Financeiramente falando, compensa muito mais você pagar aluguel e investir a diferença. Por quê? Se você compra, por exemplo, uma casa de 300 mil, o valor da parcela, né? Você vai dar entrada e tudo mais, o valor da parcela, juntando também no meio do caminho que tem que dar alguns bônus, né? Alguma coisa assim, o valor vai ficar em torno de parcela na faixa aí de uns 2.800, 3.000 reais. Beleza. Vamos arredondar aí, 3 mil. Se você for morar nessa mesma casa, o valor da parcela, o valor do aluguel que você vai pagar vai ser na faixa aí de uns 1.200 a 1.500 reais. Então, se você já está disposto a pagar em torno de 2.500 a 3.000 na parcela, o que você pode fazer? Morar de aluguel nesse lugar e investir a diferença. Porque você já estava disposto a pagar um valor por mês, não estava? Então, você vai investir essa diferença. Investindo essa diferença em 10 anos, você vai ter um patrimônio acumulado e esse patrimônio compra a casa que você está morando, à vista. Isso pensando só na diferença. Então, financeiramente falando, pagar aluguel e juntar a diferença vale muito mais a pena do que você simplesmente entrar com financiamento e pagar lá de perder de vista, 30 anos pagando a casa. E aí, dessa forma, você consegue alavancar o seu patrimônio também. E o bacana, nesse cenário, se você aluga, né, paga aluguel numa casa e a outra pessoa ela compra, em 10 anos essa pessoa pagou 10 anos da casa. Só que a casa ainda não é dela, porque enquanto não pagar a última parcela da casa que você financiou, a casa não é sua, tá? Então nós temos aí 10 anos e a casa ainda não é dela. E você pagou o aluguel e juntou o dinheiro. Em 10 anos você tem o dinheiro para comprar essa casa à vista. Se você continuar nesse cenário de só investindo, depois de mais 10 anos, ou seja, 20 anos, a pessoa que comprou a casa financiada, 20 anos pagando, a casa ainda não é dela. A outra pessoa que alugou e está investindo a diferença, em 20 anos ela já está conseguindo comprar em torno de 3 casas dessa, só com a diferença. Em 30 anos, pronto, terminei de pagar a casa aqui, essa pessoa que financiou. Agora ela terminou de pagar a casa, pagou muito mais caro por conta dos juros, e tem um imóvel que custa uns 300 mil, que jogando alto nesse tempo de valorização virou uns 400, 500 mil. Porém, no investimento aqui, ó, em 30 anos, investindo essa diferença, você vai estar com valor em torno de uns 2 milhões. Com 2 milhões, você compra várias casas. Ou seja, pagar aluguel e investir a diferença, você alavanca o seu patrimônio. Estou falando que não é para comprar casa? Não, não estou falando. Só estou falando que financeiramente falando, vale muito mais a pena você pagar aluguel e investir a diferença. Agora, se o valor que você está pagando no aluguel é o mesmo valor da parcela da casa, então, digamos, eu estou pagando R$ 1.000 de aluguel, tá? Mas se eu fosse comprar essa casa, a parcela seria R$ 1.000. Aí, beleza, aí compra a casa. Porque a diferença não está tendo. Aí, nesse cenário, sim, você está jogando dinheiro fora. Agora, se o valor da parcela da casa, na hora que você financiar, é mais alto que o valor do aluguel, compensa você pagar o aluguel e investir a diferença e conseguir ali comprar a casa depois de 10 anos à vista. Ou então, com o próprio dinheiro que você acumulou para comprar essa casa, se você deixar investido, vai render uns 3 mil por mês. 3 mil por mês paga o aluguel que você paga hoje e vai sobrar dinheiro ainda. Aí vamos lá para a próxima. Edu, qual seria um bom valor para iniciar um investimento? Saiba que a partir de R$ 1 você já consegue investir. A partir de R$ 1 você já consegue investir. Para você ter noção, para investir na Bolsa de Valores, para comprar as ações das maiores empresas do Brasil, com menos de R$ 20 você já consegue comprar várias empresas que tem na Bolsa. Então não precisa de muito dinheiro para investir. Tem pessoas que acreditam que investir é coisa de rico, mas não é. Ao contrário, para você ficar rico, precisa investir. Se você não buscar conhecimento e investimento,
você não vai enriquecer. Não adianta só pagar as contas em dia, não adianta só pagar as contas e guardar um dinheirinho. Você precisa aprender a investir e alavancar o seu patrimônio. E principalmente colocar em prática toda a parte de educação financeira, porque colocando em prática essa parte de educação financeira, você alavanca a sua vida financeira por conta dos investimentos. Porque só pagar e juntar um dinheirinho não vai te enriquecer. Tem estratégias para isso. Vamos lá, Edu, como fazemos com um cheque especial para negociar ou pagar? Tá atrasado, me ajuda? Cheque especial, para quem não sabe, é o negativo da sua conta bancária. Se você está negativo na sua conta bancária, esse valor, se você tentar lutar com ele usando o seu salário, você não vai conseguir. A não ser que o cheque especial seja um valor baixo, você tenha dinheiro para isso. Mas digamos que o cheque especial esteja aí um valor de 5 mil reais. Tá, e o seu salário é de 3 mil. Adianta você tentar usar o seu salário de 3 mil para pagar o cheque especial? Os 3 mil vai bater no 5, vai virar 2. Só que continua negativo. Os juros vai fazer aumentar, mesmo você não gastando nada, daqui a pouco vai 3, 4, 5, vai embora. Aí o que nós precisamos fazer então? A luta com o cheque especial é diferente. Não vale a pena renegociar e não vale a pena tentar usar o seu salário para quitar o cheque especial. O que nós fazemos nesse cenário? Pega o celular, tira um print da tela. Tirando um print da tela, agora o que você vai fazer? Você vai salvar isso para usar como prova lá na frente e fazer a quitação. Se você está lá no cheque especial, valor de 5 mil reais, então agora nós vamos mudar o seu salário para uma outra conta bancária. Mudou o seu salário para outra conta bancária, nessa outra conta bancária você vai ficar positivo. Então você vai ter lá, por exemplo, 3 mil reais positivo de salário. Com esses 3 mil você paga todas as suas contas e vai sobrar um pouquinho. Sobrou, guarda o dinheiro. Não vai jogar lá no cheque especial, senão essa grana vai sumir. Guardou o dinheiro, beleza. Vai fazendo isso, juntando dinheiro. Assim que você juntar a metade do valor do cheque especial que você estava lá devendo, que seria o valor de 2.500 nesse caso, né? Porque o cheque especial estava 5, você pega esses 2.500, vai no banco, fala com o gerente, fala: quero quitar meu cheque especial. O gerente vai falar: não, Edu, seu cheque especial aqui de 5 mil, agora ele virou 15. Aí ele fala: tá bom, eu tenho 2.500, quer? E o banco acaba aceitando. Porque esse valor que aumentou de 5 para 15, você não gastou. É só juros do banco. É como se fosse um joguinho de videogame aumentando o valor lá. E aí o que você precisa fazer então? É só oferecer a metade do valor que você realmente utilizou, que o banco vai aceitar. Fez isso depois do dia 23, que é quando o banco está precisando ali bater as metas, fechar a caixa, o banco vai aceitar. E dessa forma você quita essa dívida do cheque especial. Edu, vamos lá, eu sou autônomo. O desafio de 6 meses, mesmo tendo renda variável, tem a possibilidade de dar certo? Sim. Então, ainda mais da metade dos meus alunos são autônomos. E aí, o que a gente faz? A gente cria uma média mensal do que você recebe, porque mesmo não tendo um valor exato, você sabe, ó, por mês, mais ou menos, aí entra uns 3 mil, 4 mil. Então, baseado nesse valor, a gente tem que montar a sua vida financeira. E aí, dessa forma, a gente consegue estruturar tudo certinho para você acabar com as suas dívidas. E lembrando que no desafio de 6 meses, eu faço você ter dinheiro para me pagar. Você não paga nada logo no começo. Eu ajudo a organizar toda a sua vida financeira, estruturo toda a sua vida financeira, te acompanho para você ter resultado e eu faço você organizar a sua vida financeira, investir o seu dinheiro e ainda tirar o dinheiro para conseguir pagar pelo meu trabalho. Então, se eu não fizer você ter dinheiro, você não paga. Aí vai lá, Edu, Tesouro Educa Mais é uma boa opção como Tesouro Selic para reserva de emergência? Não. Tesouro Educa Mais é um título do Tesouro que foi criado para você financiar não, é um valor, um título do Tesouro que foi feito para você acumular dinheiro para o estudo dos seus filhos, seja para fazer faculdade, para fazer um curso técnico, para fazer intercâmbio. E esse é mais voltado para longo prazo, porque ele vai render a inflação, que é o IPCA, mais um valor fixo. Ou seja, não serve para Tesouro Selic como reserva de emergência. Se for para fazer a reserva de emergência, é Tesouro Selic. Tesouro Educa Mais não serve para isso. Edu, sobre a comunidade R2A, Rico em 2 anos, acabei de adquirir. O suporte vai ser todo para todos os cursos que estão inclusos? Sim, todo o suporte que a gente faz é baseado para todos os cursos. Então, qualquer dúvida que tiver, é só mandar mensagem, a gente ajuda. Como a gente fez? A gente criou, né, tem 2 grupos, né? Um grupo exclusivo com você e tem um outro grupo com todos os alunos. Que depois a gente vai fazer algumas aulas ao vivo com a galera, né, para poder tirar algumas dúvidas, ensinar sobre os investimentos também. E além disso, tem toda a plataforma com todas as aulas gravadas, onde é basicamente uma Netflix, só que a Netflix que deixa rico. Tá? Então, pode ficar tranquilo que o suporte aí é bem bacana.
Edu, compensa tirar o dinheiro da previdência privada para investir ou quitar uma dívida? Ou é melhor deixar o dinheiro lá mesmo? O dinheiro que está na previdência privada, se você for tirar ele só para abater uma dívida e não quitar, deixa lá. Agora, se for para usar esse valor para abater a dívida e zerar, dependendo dos casos, acaba valendo a pena. No meu ponto de vista, o que vale mais a pena é você tirar o dinheiro da previdência privada e investir com o seu conhecimento, porque nada vai dar mais retorno do que você mesmo investindo o seu dinheiro. A previdência privada, ela é boa para quem não faz nada, para quem não tem conhecimento nessa parte financeira. Quando você aprende a investir o seu dinheiro, quando você aprende a alavancar seu patrimônio, a previdência não faz mais sentido porque você mesmo sabe investir para se aposentar por conta própria. E investindo da forma correta, em 10 anos você já se torna uma das pessoas mais ricas da sua família. Em 10 não, né? Em 2 anos você se torna uma das pessoas mais ricas da sua família e em 10 anos você atinge a sua independência financeira. E nenhuma previdência vai te dar isso. Não tem previdência que fala, ó, em 10 anos você está aposentado. Não tem. Portanto, é muito melhor você mesmo investir o seu dinheiro. Edu, tenho R$ 1.000. Qual seria o melhor investimento para um retorno em 6 meses com uma taxa atrativa? Para você ter um retorno em 6 meses com uma taxa atrativa, basicamente você não vai encontrar muita coisa. Por quê? O que vai oferecer mais rentabilidade no seu investimento são os investimentos para longo prazo. Quanto maior o período, maior a rentabilidade oferecida. Quanto menor o período, menor a rentabilidade oferecida. Porque se coloca no lugar de quem está pegando o seu dinheiro para fazer algum projeto. Você pegou o dinheiro de alguém e falou: ó, seguinte, em 6 meses eu te devolvo essa grana. Dá para você fazer um projeto muito grande para ter uma rentabilidade muito boa? Não dá, o prazo é curto. Então, vou oferecer menos. Agora, se eu pego o dinheiro com a pessoa e faço, ó, seguinte, eu vou te devolver esse dinheiro em 10 anos. Porra, vou rodar essa grana aqui, eu vou fazer muito dinheiro, aí sim eu consigo oferecer mais. Investimento é a mesma coisa. Quanto maior o período, maior a rentabilidade oferecida. Então, para você conseguir investir num curto prazo desse, por exemplo, aí de 6 meses, dificilmente você vai conseguir algum investimento pagando assim absurdamente bem, passando da Selic. E aí o que você faz? Nesse cenário, como é um investimento para curto prazo, em torno de uns 6 meses, coloca no Tesouro Selic, pode colocar no CDB com liquidez diária que esteja pagando mais que a Selic também, que tem alguns CDBs que pagam isso, mas não pode colocar em ações, não pode colocar em fundos imobiliários, não pode colocar em criptomoedas, porque se você precisa desse dinheiro para daqui 6 meses, se você coloca em local de risco, imagina só que põe toda a sua grana lá. Aí quando dá daqui 6 meses o mercado caiu e você tem menos dinheiro agora. Adianta alguma coisa? Não. Então investimentos para longo prazo, investimentos nesse cenário para também de investimentos que são mais de risco, a gente coloca para meio que, entre aspas, perder de vista para ter uma rentabilidade melhor e sem pressa de ficar rico. Porque se você tem pressa para ficar rico, você fica pobre. Tem uma frase que eu uso muito que é a seguinte: quem tem pressa para ficar rico, fica pobre. As pessoas ficam o tempo todo buscando um jeitinho, esqueminha, alguma coisa para ficar rico em um mês e não consegue porque não existe. Aí elas desistem, sendo que o processo do enriquecimento ele leva 3 anos. Se você estiver começando do zero, são 3 anos, no qual no primeiro ano acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano já está tranquilo financeiramente, com dinheiro no bolso. No terceiro ano você já é uma das pessoas mais ricas da sua família, se não a mais rica. Dali para frente ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, quer trocar o carro, troca, quer mobiliar a casa, mobília, o que você quiser fazer, você faz. Mas tem que esperar o danado dos 3 anos que ninguém quer esperar. Só que o não querer esperar não adianta nada, o tempo vai passar de qualquer forma. Edu, existe alguma vantagem de usar o cartão de crédito? Sei que tem questão de milhas, que vejo muitas pessoas falando, mas realmente existe alguma vantagem? Tem pessoas que mascaram o uso do cartão de crédito falando que usa para ganhar milhas, usa para ganhar pontos, para conseguir conquistar algumas coisas. Aí eu vejo assim, tá, mas faz quanto tempo que você está fazendo isso? Aí a pessoa fala que está usando o cartão de crédito para ganhar milhas faz uns 2, 3 anos, 4 anos. Aí eu pergunto, tá, e nesse meio tempo, quanto de dinheiro você conseguiu acumular? Como que tá seu patrimônio aí? Aí vai ver a pessoa não tem dinheiro guardado. Ou se tem, ela tem ali um valor, por exemplo, de R$ 2.000, R$ 3.000. Falei, cara, faz 2, 3 anos você está usando o cartão de crédito com essa ideia de ganhar milhas e juntou só esse valor? Tá errado. Tá errado. Porque a regra é simples. Todos os anos você precisa acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal. Então, se o seu salário mensal é de 4 mil, o mínimo que você tem que acumular por ano, R$ 8.000. O mínimo. R$ 8.000. Beleza. Em 2 anos, 16 mil. Em 3 anos,
24 mil. Ou seja, essa pessoa que tem um salário de 4 mil reais e está usando o cartão de crédito durante 3 anos, o mínimo que ela tinha que ter acumulado aí nesse período é esse valor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa acumular cada vez mais patrimônio. Cada vez mais patrimônio. Se a gente não acumula cada vez mais patrimônio, tá errado. Não tem que usar o cartão de crédito se você não está acumulando patrimônio. Depois que você aprender a usar o seu dinheiro mesmo para fazer mais patrimônio, para aumentar e realmente proteger a sua família, agora sim vai usar o cartão de crédito para ganhar milhas. Enquanto não acumular patrimônio, não tem que usar o cartão de crédito. Ah, Edu, mas o banco me liberou crédito. O banco não está nem aí para você, meu querido. O banco, ele não está nem aí se você vai conseguir pagar ou não. Ele só vai liberando crédito. Até a hora que você não consegue pagar mais. E é onde eles ganham dinheiro. Que eles vão chegar com você e vão oferecer lá uma negociação na qual eles vão ganhar muito e você vai se lascar. Então pare de se enganar que o crédito que você tem lá é seu. Não é. Acumule patrimônio primeiro. Não acumulou patrimônio, não tem que usar cartão de crédito. Ah, Edu, mas está sendo muito drástico. Não, é a regra. Quer enriquecer? Tem regra. Ah, não, Edu, mas eu não concordo. Tá bom. Abre sua conta bancária. Tá legal? Tá do jeito que você sonhou? O dinheiro que você tem lá, você tem orgulho de falar, olha, pessoal, quanto dinheiro eu tenho? Se a resposta for não, tem que mudar. Não adianta continuar usando o dinheiro do jeito que você está utilizando. Se continuar usando o dinheiro do jeito que você está utilizando, o resultado vai ser o mesmo. Aí a pergunta que eu faço é: tá feliz com o seu resultado financeiro? Você sempre sonhou com a vida financeira do jeito que tá? Pô, Edu, não sonhei com essa vida. Então tá errado, tem que mudar. É aplicar a educação financeira na nossa vida. E a regra para organizar a nossa vida financeira é simples. Do seu salário, anota isso aí, tá? Do seu salário, usar no máximo 55% do salário para pagar suas contas fixas. Contas fixas são água, luz, mercado, gasolina, contas que vai pagar até morrer. 55% do salário é para isso. 10% do seu salário é para diversão. O que é diversão? Pedir uma pizza, um lanche, um restaurante, 10% do seu salário. Pô, Edu, mas 10% que eu ganho é pouco. Que bom que você descobriu, vá fazer mais dinheiro. Porque tem pessoas que ganham pouco dinheiro, a pessoa tem vergonha de falar o quanto ganha para as pessoas, mas ela quer curtir igual uma pessoa que ganha 30 mil por mês. Aí a conta não fecha, você vai ser pobre para sempre. Qual que é a sua missão? Fazer mais dinheiro. Fazendo mais dinheiro, aumenta seus 10%, porque 10% de R$ 1.000 dá o valor de R$ 100. 10% de 10 mil dá o valor de R$ 1.000. Ou seja, qual que é a sua obrigação? Fazer mais dinheiro. Então, 10% que a gente ganha para diversão. Você tem os 55%, mais 10% para diversão. Beleza, deu 65%. E agora, os outros 35% é investimento total. E aí você vai investindo. E qual que é a nossa missão? Aumentar cada vez mais a nossa renda. Porque tem que alinhar um negócio que eu chamo de método CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Método CIF com C. Controlar, investir e fazer. Se você só controla, você não vai enriquecer, porque você vai controlar, ficar trabalhando pagando conta. Isso não enriquece ninguém. Se você só investe e não controla, também não vai adiantar, porque você está juntando dinheiro e, como está descontrolado, daqui a pouco vai tirar o dinheiro do investimento e vai se frustrar e não vai investir mais. E se você só faz dinheiro, também não adianta nada, porque se você faz dinheiro, mas não controla e não investe, você vai trabalhar, pagar conta e, no pior, e ainda vai piorar, porque como você faz bastante dinheiro, você vai fazer muitas dívidas. Portanto, tem que alinhar os três. Se você não alinhar os 3 pontos, você não enriquece. Tem que controlar, investir e fazer mais. Controlar, investir e fazer mais. Dessa forma você enriquece. É impossível uma pessoa ficar pobre e sem dinheiro controlando, investindo e fazendo. Não dá. Mesmo que você fale, olha, eu vou tentar ficar pobre aplicando o CIF, que é controlar, investir e fazer. Não fica. Não fica pobre aplicando o CIF. Não dá. Agora, se você não aplicar algum dos três, aí fica pobre. Por isso é importante a gente sempre buscar mais conhecimento. Porque não tem pessoas que ganham o dobro do seu salário? Por que elas ganham o dobro do seu salário e você não? Porque ela tem algum conhecimento, ela sabe alguma coisa que você não sabe. Simples assim. Então, qual é a nossa missão? Investir em conhecimento para aprender. Na hora que a gente aprende, a renda aumenta. E é só perguntar. Uma coisa que assim, eu fico até cutucando os meus alunos. Falei, cara, eu faço mais dinheiro basicamente que todos os meus alunos. E muitos não perguntam
como eu faço mais dinheiro. Então, se você é meu aluno, eu estou te cutucando agora. Você tem acesso a uma pessoa que faz muito mais dinheiro do que você. Você pode trocar ideia a hora que você quiser. E muitas vezes você não pergunta. Então, só para saber, ó, tem algum aluno meu aqui, ó, manda número 1 aqui no chat, quem é aluno, número 2, quem não é meu aluno, só para eu saber. Número 1, quem é meu aluno, número 2, quem não é meu aluno. E detalhe, pessoal, eu estou aqui para ser o mentor de vocês. Eu quero que vocês explorem o maior potencial possível que vocês podem ter. Então, se por algum motivo, hoje, você já está tendo acesso a mim, né? Poxa, são vários alunos aí. Aproveite, pergunte. Edu, como é que eu faço mais grana? Como é que você faz dinheiro? Eu vou explicando. Então, aproveite ao máximo para você conseguir explorar realmente o seu melhor potencial. E dessa forma, você vai conseguir. Então, olha só. Ó. Dois, dois, um. Que no Instagram tá meio a meio. Show. Ó, maravilha. Então, o que você tem que levar em consideração é justamente isso. Se aproxime de pessoas que fazem mais dinheiro do que você e pergunta, ô fulano, o que você faz? Como que você faz mais dinheiro? Qual é a estratégia para isso? Aproveite. Aí, Edu, mas não sou seu aluno. Você tem meu contato, vai no direct. Aproveite ao máximo. Se aproxime de pessoas que fazem mais dinheiro, aproxime de pessoas que têm um resultado melhor. E aí, com isso, você prospera também. E é muito importante, pessoal, a gente colocar em prática toda a parte de educação financeira. Porque se você não aplicar educação financeira na sua vida, você não vai conseguir prosperar.